Nome completo? É Paulo Douglas Almeida de Moraes. Nome do pai e da mãe? Jones Paulinho de Moraes e Vanilda Almeida de Moraes. Profissão? Procurador do Trabalho. Certo. O senhor é parente do senhor Enio Martins Murad ou de Valdir Neves Barbosa? Não, senhor. Então o senhor tem o dever de me dizer a verdade sobre o que eu perguntar, senão pode ser processado por falso testemunho, certo? O senhor chegou a ser procurado pelo senhor Enio, participar de alguma investigação a pedido dele sobre fatos enquanto ele trabalhava no Ministério Público do Tribunal de Contas? Nós tivemos uma audiência no bojo de um inquérito que eu presidi. Certo. Na verdade, com 3 objetos. E o senhor Enio veio no bojo desse inquérito, enfim, colaborar prestando seu depoimento. Certo. Os fatos eram referentes a ele pessoalmente, não? As questões acabaram. Excelência, eu gostaria só de fazer uma observação que já tem um bom tempo. Certo. Eu corro o risco de eventualmente ser traído pela memória. Mas não apenas questões pertinentes ao inquérito foram declinadas. Questões pontuais ligadas à pessoa dele, salvo engano, como eu disse, né, se não estiver enganado, sim, foram relatadas. Certo. Tanto que, como escapava o objeto do nosso inquérito, nós fizemos os encaminhamentos cumprindo o dever, né, de qualquer servidor público que deve comunicar às autoridades competentes quanto a fatos que não são da sua atribuição. O senhor sabe qual foi o desenrolar disso depois da sua comunicação? Não, senhor. Não? Esses fatos pertinentes a ele chegaram a ser verificados dentro do inquérito, investigados, não? Não. Como eu disse, como nós não temos atribuição nesse sentido, não especificamente a partir daquela produção de prova não houve desdobramentos. O que, se me permite só fazer uma referência, esse inquérito ele nasceu no primeiro momento para investigar o desvirtuamento de terceirização no Tribunal de Contas do Estado. Ocorre que ao longo da investigação nós também percebemos a prática de assédio moral e também de desvirtuamento de contrato de estágio. Então ele acabou tendo uma ampliação objetiva para essas 3 matérias. Certo. E com relação à questão do senhor Enio, no momento, e não só ele, no momento em que houve a colaboração com o Ministério Público do Trabalho, sucederam notícias de que as pessoas que colaboraram com o Ministério Público do Trabalho, dentre elas também o senhor Enio, mas sobretudo eu me recordo bem também um auditor chamado Cláudio, foram vítimas de perseguição típica de assédio moral. Certo. Isso foi verificado não através do depoimento do senhor Enio, mas através de outros depoimentos. Exatamente, conjunto probatório. O senhor se recorda que tipo de assédio moral foi praticado contra o senhor Enio? Com relação ao senhor Enio? Isso. Não, como eu disse, chegaram as informações, tanto em relação a Cláudio quanto ao Enio, mas não houve produção de prova nesse sentido. Certo. A produção de prova acabou ficando centrada em uma terceira pessoa, eu me recordo o nome dela, Marília, não lembro o sobrenome, que teve a aposentadoria impedida, inclusive, sob acusações bastante duvidosas, na verdade, na nossa opinião, falsas, não é? Que a levou, inclusive, a desenvolvimento de doenças, etc., bem típico mesmo da situação de assédio moral. Isso redundou numa composição com o Tribunal de Contas do Estado, no sentido de compor a comissão de ética do tribunal com membros indicados pelas agremiações também de servidores, na tentativa de garantir uma certa impessoalidade na apreciação dessas reclamações de cunho de assédio. Certo. Tá certo. Doutor, alguma pergunta? Seu microfone está desligado. Excelência, o doutor Paulo disse que provavelmente em razão do tempo a memória dele poderia ser. Só vou enfatizar. Primeiro, o seu trabalho, doutor, foi excepcional no Tribunal de Contas, onde detectou uma série de irregularidades no que tange a trabalho. E daí que forçou o doutor Enio a procurá-lo quando ele, então, sofreu o assédio pelo presidente. O senhor se recorda se ele esteve sozinho ou ele foi acompanhado de uma outra pessoa para relatar isso ao senhor? Não, ele esteve com outra pessoa. Eu não saberia... Excelência, posso responder diretamente? Claro, diretamente, doutor. Ele foi com outra pessoa, mas não me recordo quem. Perfeito. O senhor
pelo menos se recorda que ele foi enfático na questão de que estaria sofrendo o assédio pelo presidente da corte na época? Sim, me recordo. Obrigado. O senhor, então, como o senhor já disse, o senhor não teve conhecimento do que resultou esse assédio. O senhor não sabe que o Dr. Enio foi exonerado, ou melhor dizendo, pediu a exoneração por força desse assédio. O senhor não tomou conhecimento? Não tomei. O senhor só confirma que o senhor requereu à Polícia Federal que fizesse as investigações de praxe a respeito desse assunto lá no Tribunal de Contas? Sim, senhor. Como eu disse, as questões que escapam às atribuições do Ministério Público do Trabalho, eu fiz, cumprindo meu dever de ofício, os encaminhamentos pertinentes. Obrigado, excelência. Doutores, alguma pergunta? Boa tarde, doutor Paulo. Boa tarde, como vai, doutor? Tudo jóia, graças a Deus. Nessa discussão ou nessa estruturação normativa, parece que se não foi isso, se não é isso que aconteceu, o senhor esclareça melhor, por gentileza. Parece que o senhor fez em relação à comissão de ética e tudo mais. Isso aconteceu e o tribunal concordou com isso? Isso foi voluntário? Eu queria entender melhor essa situação. Foi, na verdade, como nós não tivemos ali nem termo de ajustamento de conduta e muito menos ação civil pública para buscar a correção da conduta do tribunal, a correção ela acabou sendo resultante de uma composição, né? Houve uma série de audiências. O Dr. Chadid, que inclusive esteve aqui há pouco, esteve em uma delas. Tivemos uma audiência na Procuradoria-Geral de Justiça, na época com o Procurador-Geral, o colega promotor, o Paulo Zene, e uma outra audiência no próprio Tribunal de Contas com todos os conselheiros. E nessas 3 oportunidades, e na verdade foram foi até em número um pouco maior, se buscou a composição, se buscou meios de construir, alcançar uma estruturação que pudesse resguardar o bem jurídico, que era o fundamental nesse aspecto do assédio. O assédio é importante que você o previna, né? Quando ele já está estabelecido, você trabalha muito mais na esfera da reparação e normalmente isso não é possível porque você já tem pessoas adoecidas. Então, nosso foco é trabalhar preventivamente e a reestruturação da comissão de ética visou essa finalidade. Como não vieram ou sobrevieram novas notícias de violação, eu presumo que o esforço foi exitoso. E nessa pretensão ministerial que o senhor exerceu ali no Tribunal de Contas para a regularização dessa situação que o senhor estava investigando, o conselheiro Valdir Neves foi colaborativo com Vossa Excelência? Foi colaborativo. No entanto, a colaboração ela padeceu, penso eu, de alguma espécie de reserva mental. O tribunal ele divulgou inclusive alguns vídeos, não é, nos quais o então presidente Valdir Neves acusava o Ministério Público do Trabalho de uma conduta abusiva, né? E ele reputava abusivo o fato de que nós, em diligência, né, fomos até o tribunal para ouvir testemunhas. Obviamente, o objeto inicial, como eu disse, era a questão da desvirtuamento da prestação de serviço por terceirizados de pessoas que ocupavam atividade fim. Então era imperioso que nós pudéssemos verificar o ambiente de trabalho como ele é. É diferente quando você escuta a testemunha no seu gabinete ou na sua sala de audiências, quando você vai até o ambiente onde ela trabalha para essa finalidade. E o presidente na época achou esse fato abusivo, e daí nasceu exatamente a investigação de assédio moral, exatamente porque, sobretudo, uma das pessoas que foram ouvidas em depoimento no próprio tribunal, que foi o auditor de controle externo, Cláudio, salvo engano, foi perseguido após esse fato, né? Hoje, pelo que me chegou a informação, aposentou-se, etc., mas inclusive teve problemas de saúde em decorrência da alegada perseguição. Então,
voltando e respondendo resumidamente a sua pergunta, a colaboração me pareceu insuficiente no sentido material. Ela veio muito mais no sentido formal. O sentido formal seria reestruturar essa comissão? Exatamente. O ato de reestruturação, penso, e volto a dizer, eu acredito até que esteja funcionando, tendo em vista que nós não tivemos novas notícias de violação após a situação da Marília, que eu já mencionei. O senhor se recorda mais ou menos a época dessa reestruturação, ou das reuniões que o senhor teve no tribunal para tratar desse assunto? O ano? Eu vou ficar lhe devendo 2017, essa informação. 2020, 2020 com certeza não. Já tem bastante tempo, mas eu não teria como precisar para o senhor. E essa reserva mental que o senhor falou se refere então à atuação material do senhor, como... Não, se refere, desculpe interrompê-lo, mas se refere ao fato de que em vídeos, inclusive divulgados na internet, o presidente diz textualmente que nós teríamos abusado, ou seja, a colaboração não foi espontânea, ela efetivamente foi um pouco resultante, né, penso eu, na visão dele, de alguma espécie de coação nossa, né? Então é nesse sentido, não estou acusando de modo algum, mas eu senti uma certa reserva mental, que pratica-se um ato, mas efetivamente talvez com intenção diferenciada. E esse vídeo que o senhor comentou, que foi divulgado, eu não tenho conhecimento, de alguma forma isso atrapalhou a atuação do senhor enquanto procurador do trabalho? Não, de modo algum. O que poderia eventualmente gerar seria, e não era o meu caso, de pretensão de alguma espécie de reparação, seja institucional ou pessoal. Mas em nenhum momento me senti tolhido na minha atuação. Obrigado. Nada, disponho. Depoimento encerrado.